Vamos falar sobre esse eclipse, né? Que tá todo mundo comentando, falando de eclipse, várias coisas bem divergentes, muitos pontos de vista, muitas análises, muitas expectativas sobre eclipse, né? Bom, eu vou passar a minha visão, né? Vou explicar o que é um eclipse, como que funciona. Ah, que bom que você chegou, Dandara. Estava sentindo saudade de você aqui nas lives. Até comentei esses dias. Falei, nossa, Dandara não tá conseguindo assistir minhas lives. Tá sendo um caos isso. Então vamos falar sobre esse eclipse, né? Porque é uma questão que mexe bastante com as pessoas ficam preocupadas, porque além do eclipse, a gente também vai ter uma conjunção aí de Júpiter e Saturno, marcando um novo período e etc, etc. Algumas coisas que eu já vim falando, já vim explicando, né, principalmente sobre essa grande conjunção, mas eu vou focar hoje mais no eclipse, em o que é um eclipse, como que funciona, em específico também um pouquinho da análise desse eclipse, né, quais são as tendências, e depois, se não ficar muito longo, eu faço uma análise dos próximos dias seguintes ao eclipse também, tá? Então a gente precisa lembrar que o eclipse, ele é uma ocultação de um dos luminares. Então ele pode ser um eclipse tanto solar quanto lunar, né? Os luminares são Sol e Lua. E eclipsar tem essa relação com impedir a visibilidade. Então quando impede a visibilidade, impede a luz, então há um obscurecimento, né? uma escuridão em relação a esse luminar, né? Só que por que acontece eclipses, né? Porque assim, a Sol e Lua, a Lua some todo mês no céu, né? Ela sempre... Não, eu acabei de começar, fica tranquilo, eu comecei agora, tá? Se vocês quiserem depois, podem mandar perguntas sobre eclipses, sobre os trânsitos, não tem problema, eu tô começando agora. Então, por que acontece algumas vezes eclipses e outras vezes não? Porque às vezes, né, às vezes não, todo mês a Lua tem o ciclo dela e ela muda toda a luminosidade dela em relação à distância do Sol. Só que em alguns momentos a gente tem eclipse e outros não. Como é que isso funciona, né? Então, primeiro a gente precisa lembrar que existe uma distância chamada latitude e outra chamada longitude, né? Porque, vou tentar não falar muito astrologuês e simplificar um pouquinho, né? Mas é só pra gente entender. Porque a gente tem um trecho, né, que é como se fosse um tapetinho por onde o Sol e todos os astros passam dentro do movimento diurno deles, né, de leste para oeste, mais ou menos leste, mais ou menos oeste, né, vai depender ali de onde você tá e do período do ano. Por isso que é mais ou menos leste e mais ou menos oeste, porque eles têm uma pequena variação, porque é um tapetinho, né, de mais ou menos ali 23 graus, né, mais ou menos. Então ele tem uma certa distância, que ele corresponde ao que a gente tem aqui na Terra, que é o equador celeste, né? Então nós temos o equador terrestre e nós temos o equador celeste, que é uma projeção dessa linha do equador. E aí, de leste para oeste, né? Então nós temos aí esse tapetinho, que é a eclíptica, né? Que é por onde os planetas passam. Só que como ele tem uma distância um pouquinho longa, aí às vezes um planetinha está um pouquinho mais perto, outro um pouquinho mais longe, então às vezes eles não se encontram, né? Eles fazem conjunção, mas quando a gente vai olhar no céu mesmo, eles estão um pouquinho longe um do outro. Mesmo que do ponto de vista, aí a gente vai ter a latitude e a longitude, né? Numa distância zodiacal, eles estejam no mesmo grau, né? Mas aí, numa distância do outro ponto, eles estão um pouquinho mais separados. Então, os eclipses acontecem quando tem exata distância, né? E aí, um vai obscurecer o outro, no caso dos luminares, e aí, no caso de astros, vai acontecer o que a gente vai ver dessa grande conjunção de Júpiter e Saturno, porque além deles estarem no mesmo grau do zodíaco, né, juntinhos ali, eles vão estar extremamente juntos, que vai formar parecendo como se fosse uma estrela só, bem luminosa, né? Tem até algumas pessoas falando que foi a mesma estrela que aconteceu, né, essa conjunção quando nasceu Cristo e coisas assim. Bom, eu ainda continuo estudando, né? Eu faço teologia, mas eu admito que meu conhecimento ainda é raso sobre o assunto, mas eu andei pesquisando já sobre isso e não tem nada que realmente comprove que seja esse alinhamento em específico, né? Eu particularmente acho que não foi exatamente esse, até porque a gente tem aquela história de que
no castelo de Herodes não era possível ver. Então, eu acredito, é uma coisa que eu acredito, visão particular minha, que realmente houve uma outra estrela de Belém. Porque além de um alinhamento específico para o nascimento, né, de Jesus, uma coisa bem forte, muito diferente, ainda assim houve um aparecimento, né, um surgimento ali de um outro astro, um pouco mais abaixo de onde as estrelas fixas ficam, que aí de um ponto de vista, dependendo de onde estivesse, não era possível ver. Igual a gente tem, às vezes, uma estrela do norte, que ela aparece mais ao norte, né, pro pessoal daqui do sul não dá pra ver, e assim por diante. Pelo menos é como eu acredito. Mas a gente não tem nenhuma comprovação disso. Mas voltando aqui para o fato dos eclipses, que acontecem quando tem essa conjunção exata, né, eles acabam sendo muito mais fortes. E o que é importante para a gente lembrar disso tudo? Que a astrologia ela é toda baseada na visão, na visibilidade, naquilo que é luminar, né? Por isso que a gente fala dos luminares. Porque é o Sol, o luminar principal, que ilumina todos os outros astros. Então é a partir da luz dele que a gente tem essa possibilidade de visão. Tanto que para a astrologia tradicional não é considerado Urano, Netuno e Plutão, porque eles não são visíveis a olho nu. Então não é visível, não é muito considerado. Alguns astrólogos ainda utilizam dentro de alguns contextos, né? Eu também utilizo dentro de alguns contextos, mas é para entender a importância da visibilidade, daquilo que é luminar. Então, quando tem um obscurecimento, né? Fica obscura essa relação dos luminares, quer dizer que não é possível ver. E a gente sabe que quando não é possível ver, então quando rompe isso, não é positivo. Até porque, principalmente por isso, né, a gente tem os nodos lunares. Os nodos lunares são eixos, não são pontos materiais, são eixos, né, calculados com base na interseção da órbita do Sol e da Lua. Lembra que eu falei que aí tem a eclíptica, que o Sol e a Lua eles vão estar, e todos os outros astros vão estar correndo dentro desse tapetinho que é a roda zodiacal, a eclíptica e assim por diante, né? E aí existe um eixo que é quando eles se ligam. E eles vão passar por ali. Só que quando os dois passam ao mesmo tempo, formando uma oposição, uma conjunção, a gente tem o eclipse solar ou lunar, né? No caso, quando o Sol e a Lua estão opostos, aí vai ser um eclipse lunar, porque a Terra vai estar impedindo, fazendo reflexo, né, na luz da Lua. E o solar, que é quando a gente tem quando rompe a luz solar, que é o caso que a gente vai ter agora, conjunto ao nó do sul. Então a gente tem essa relação do nó do sul como maléfico, inclusive, também, né? Os nodos, eles são relações mais anímicas, né? Tem até a astrologia kármica que utiliza muito os nodos lunares, então é uma coisa bem forte. E então, assim, quando as pessoas falam sobre, eu tô falando para alertar vocês sobre ritual de eclipse, né? Novo ciclo, portal. Toma cuidado, porque isso é perigoso, entendeu? É uma coisa que não tem luz, sabe? E a gente funciona, tudo acontece, toda a vida acontece por causa da luz. E se não tem luz, não é bom, né? Tem até aquela passagem de quando Jesus acabou morrendo na cruz, que ficou escuro até as 3 horas da tarde, não sei o que, não sei o que. Então, provavelmente ali aconteceu um eclipse, né? São trevas, não é uma coisa boa, não é uma coisa positiva. Então, aí a gente não precisa também se desesperar, porque ele não vai afetar todo mundo no nível pessoal, né? Em nível global, sim. E não tem como a gente saber exatamente como, porque eles podem trazer, né, tanto terremotos, né, como narra na própria passagem, né, que aconteceram, né, um terremoto no local, não sei o que, né, como é narrado, como sempre acontece, terremotos, maremotos, queimadas, como já aconteceu no último eclipse, né, trouxe queimadas, desastres, catástrofes ambientais no nível geral, crises políticas, né, atentados, uma série de fatores. Esse eclipse em específico, a gente vai ter um céu muito colérico no sentido de quente e seco. Então pode ser que volte essa relação das queimadas, de fogo, de muito calor e secura, pode ser que falte água em algumas regiões, né? Como volta e meia acontece, né? A gente já fica sabendo,
mas é um reforço para tudo isso, então é bem complicado. Quem já tem o corpo um pouco mais quente ou tem uma tendência a ficar mais enfebrado, inflamações no geral, é importante tomar bastante cuidado, tá? No clima geral, âmbito geral, entendeu? Porque para você saber em específico do seu mapa, é só se você tiver algum astro no grau ali mais ou menos 20 a 25 de Sagitário, tá? De 20 a 25 de Sagitário, aí é bom você se preocupar, olhar aquele astro, olhar aquela casa, né? Para tentar entender o que vai estar acontecendo provavelmente. Mas nem todo mundo que passa por alguma conjunção de algum eclipse acontece alguma coisa, né, escandalosa. É claro que depende de outras técnicas de previsão, né, então não precisa se preocupar. Mas numa escala global, a gente tem algumas tendências, né? Esse eclipse também vai estar caindo na casa 9 do mapa do próprio eclipse, porque ele vai acontecer mais ou menos ali 1 e pouquinho da tarde, né? Então ele está na casa 9. A casa 9, ela traz assuntos religiosos, ensino superior, né? Todo conhecimento mais acadêmico também, né? Viagens, coisas relacionadas à cultura. Então, talvez essas são as áreas mais afetadas, ok? Mais em evidência durante esses próximos dias ou durante o período desse eclipse, que podem ocorrer uns dias antes, uns dias depois, né? Então, varia muito, né? Como eu estava falando. É como se cada mapa de cada evento ele fosse se sobrepondo, mas não exclui o anterior, né? Eles vão se somando, né? Vão se encaixando de certa forma. E, bom, vai acontecer mais ou menos no grau 23 de Sagitário, então de 20 a 25 ali é importante prestar atenção, mais ou menos do que isso não, tá? Então é fundamental olhar o próprio mapa natal, não precisa se desesperar, só não precisa ir assistir o eclipse, entendeu? Porque não é uma coisa positiva. O pessoal antigo mesmo nem olhava o eclipse, não era azar, não era uma coisa positiva e continua não sendo uma coisa positiva, né? Não faça nenhum tipo de contato, nem ritual, nem nada, gente, não é legal, porque são trevas, entendeu? Repetindo, entendeu? Alerta. E aí, a nível mundial, ele atinge principalmente onde ele é visível, né? Então, como ele vai ser visível numa faixa mais aqui na América do Sul, mais para baixo, né? Então, vai ser um eclipse parcial mais para o norte, centro-norte do Brasil, mais visível mais aqui para o sul. Então, é bom, importante ficar assim, alerta, não ir assistir o eclipse, não faça nenhum tipo de ritual. Aí, óbvio, né? Evitar começar qualquer tipo de coisa, fazer qualquer tipo de acordo, num nível mais sério, né? Não tô falando pra vocês deixarem de fazer consulta comigo. Façam, o eclipse não tem problema pra isso. Se você precisa ir no médico, se você precisa, sei lá, comprar pão, não precisa, entendeu? São coisas assim, inaugurar empresa, fazer uma mudança, inaugurar alguma coisa. Aí você prefere um outro dia, é óbvio. Ok? E nos próximos dias também, dessa semana, a gente vai ter um monte de mudanças, um monte de coisas, ok? No dia 15 mesmo, né, que o eclipse vai acontecer dia 14, no dia 15, a gente tem Vênus entrando em Sagitário, saindo da queda dela, então ela vai estar ótima, assim, não tá peregrina, é óbvio, né, não tá no melhor signo para ela estar, mas saindo da queda já é muito positivo, então todos os assuntos venusianos ficam mais favoráveis. Os assuntos venusianos são as festas, o prazer, todos os eventos de relacionamento, diplomacia, tudo aquilo que é bonito, que é agradável, né, são os assuntos venusianos. Ela vai entrar em Sagitário mais na parte da tarde do dia 15. E mais a Lua vai estar ali em Capricórnio, então não é tão agradável assim, né? Porque a gente tem uma série de maléficos ainda transitando em Capricórnio, ali no finalzinho de Capricórnio. No dia 16, que vai ser numa quarta-feira, a Lua continua em Capricórnio e ainda faz uma quadratura com Marte. Então é um aspecto de tensão, também não é muito favorável. Já no dia 17... além de Saturno estar entrando no signo de Aquário, então atenção aí, quem está perto dos 27 aos 29, ou quem tem Saturno em Aquário, né, vai começar o seu retorno solar, né? Seja bem-vindo! Não é nada fácil, não é nada muito gostosinho, não é nada agradável, né? Porque Saturno já é um astro frio e seco, já não é muito agradável. E aí, é o retorno dele, então uma série de coisas podem acontecer. Vai depender do seu mapa e da sua disposição aí, flexibilidade
para enfrentar as mudanças que provavelmente ocorram. E é interessante também observar qual casa do seu mapa natal que tem aquário, para perceber mais ou menos como vai ser esses próximos 2 anos, né? Uma tendência ali de movimentação. É claro que é um período muito longo, então não são mudanças tão fortes como para quem tem Saturno em aquário, né? Não é tão forte assim, mas mesmo assim é um marco de responsabilidade, uma chamada para responsabilidade naquela área, daquela casa. E a Lua também vai estar transitando em aquário, né, no dia 17. Já no dia 18, a Lua em aquário vai fazer um sexto com Marte e depois com o Sol e Mercúrio. Então tá bem favorável o dia 17 e dia 18. No dia 19, a Lua está entrando em Peixes, fazendo uma quadratura com Vênus, né? E aí Saturno vai fazer a conjunção com Júpiter, né? Então no dia 19 a gente vai ter a grande conjunção, que é como eu estive explicando, né? Que a gente tem a latitude, a longitude. Então, além deles estarem no mesmo grau da eclíptica, eles também vão estar ali na mesma longitude zodiacal, né? Então, eles vão estar bem pertinhos, parecendo uma estrela só. E aí, sobre essa grande conjunção, eu já andei dando uma explicada em outros vídeos. Hoje, minha expectativa não era ficar aprofundando muito nisso, era falar mais sobre o eclipse e esses trânsitos. Então, quem tem interesse em saber mais ou precisa revisar sobre esse assunto, eu vou deixar nos stories, tá? Pra gente conversar mais sobre isso. Quem tiver mais perguntas também eu estou à disposição. Mas é bem importante reparar, porque eu até falei sobre alguns cuidados que a gente pode estar tendo para os próximos períodos, tá? Esse próximo período em específico, na verdade, né? Que provavelmente as coisas não vão continuar tão agradáveis assim, né? A gente acha que 2020 foi difícil. A tendência é talvez piorar se a gente não prestar atenção no que está acontecendo, tá? E depois, no dia 20, a gente vai ter uma lua fora de curso, que não é legal pra gente começar nada. Eu já estive explicando que lua fora de curso ela não está aspectando, então é como se ela não estivesse olhando, né? O olhar é uma direção, um direcionamento. Então, quando não tem um direcionamento, é como se perdesse a força. Então, é interessante começar coisas sérias também com a lua fora de curso. E no dia 21, nós teremos o solstício, né? Que é quando o Sol e, coincidentemente, Mercúrio também vai começar a transitar em Capricórnio, marcando a entrada do verão aqui no hemisfério sul, né? E o inverno no hemisfério norte. E que vai começar às 7 horas da manhã, né? E vai ter uma marca muito saturnina, porque além de o Sol tá ascendendo ali no horizonte e a gente ter o ascendente desse solstício ser Capricórnio, então regido por Saturno. Saturno vai continuar forte no seu domicílio diurno favorito, né, que é Aquário, conjunto a Júpiter. E mais pra frente eu posso analisar melhor esse solstício, mas a marca dele vai continuar sendo um tom mais melancólico, né, mais seco e um pouquinho mais, continua um pouquinho difícil ainda a situação. Bem saturnina, né? Saturno continua com a gente. Limites, gente. O que eu tinha reservado para falar é isso. Se vocês tiverem perguntas sobre esse assunto, tanto sobre eclipse, sobre conjunção, para quem assistiu os meus vídeos, também fica à vontade, ou sobre os trânsitos no geral. Agora, senão eu vou finalizar e continuar respondendo as coisas nos stories, normal, né? Como sempre, vou estar sempre abrindo a caixinha ali e respondendo. Até tem algumas perguntas lá. Perguntei pra galera o que eles gostavam sobre, né? Sobre o que eles gostavam mais da astrologia. E postei trechos de um livro que eu tô lendo, que é fantástico. Tipo Júpiter conjunto a Saturno, não entendi. É uma pergunta? Otimismo e limites. É mais ou menos, né? Porque por mais que Júpiter seja expansivo e Saturno seco, a gente tem que lembrar que Saturno ele tá domiciliado e Júpiter saiu de queda, né? O que é muito bom para ele. Só que ainda assim ele não tá numa dignidade, né? Então, ainda assim Saturno ele prevalece, né? Ele ainda tá mais forte.
Então as relações mais maléficas, elas são mais fortes do que as benéficas. Na astrologia a gente tem esse conceito de maléfico e benéfico, né? Que nada mais é do que agradável e desagradável, né? As condições adequadas para a vida acontecer e inadequadas para a vida acontecer. Então, por exemplo, quando a gente tem umidade, a gente tem vida. Quando a gente tem secura, não tem. Quando a gente une calor a essa umidade, ela fica ainda mais fértil, né? E são as condições mais adequadas, né? O calor e a umidade. O próprio nosso corpo humano é quente e úmido. É vida. E aí, por exemplo, um deserto, que as condições de vida são muito mais difíceis. Elas são quentes e secas, né? São mais difíceis, mais áridas. E aí, a mesma forma, Saturno, que é frio e seco. Então, além da secura, tem o frio, é totalmente avesso à vida. Então, é desagradável. E Júpiter, ele é quente e seco, quente e úmido, né? Então, ele é extremamente fofinho. Só que como ele está num signo que é regido por Saturno, Saturno acaba tendo mais força essencial para estar atuando ali, né? Amanda, minha internet deu uma caída. Você falou sobre como o eclipse afeta a gente? Falei que no nível mundial ele pode ter vários acontecimentos, né? Mas no nível pessoal é só se a pessoa tiver ali entre os graus 20 a 25 de Sagitário algum astro, né? Aí ele vai estar fazendo uma conjunção ali. Mas fora disso, não vai ter efeito, ok? Claro que não é legal fazer nenhum tipo de contato, não é legal você olhar para o eclipse, não é legal você fazer nenhum ritual, nem nada, tá? Deixa o eclipse, finge que não tá acontecendo, entendeu? Olha pro lado. Importantíssimo. Mas num nível pessoal é mais difícil você sentir. A não ser pessoas mais sensíveis, que às vezes elas podem sentir alguns sintomas físicos. Mas é mais por um consciente coletivo do que qualquer outra coisa específica no próprio mapa, né? Mais alguma pergunta? Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa também, né? Saturno é o último astro visível a olho nu, né? Então ele tem essa relação com o limite mesmo, como se fosse uma grande porta fechada na nossa cara. Não, sai daqui. Mas é importante, né? Porque é a ordem e a disciplina. E para as coisas acontecerem precisa de limites também, às vezes, né? É importante. Bom, gente, eu vou ficando por aqui então, tá? Continuo respondendo as perguntinhas nos stories. E até mais, até a próxima. Muito obrigada pela participação de vocês.